Bem, a gente está no último comentário do livro Mente, Magnetismo e Espiritismo. Como a gente já comentou na semana passada, se não me engano, terminando esse livro, nós vamos começar uma série do Miramês que se chama Filosofia Espírita, que são os comentários do Miramês em relação ao livro dos Espíritos, na verdade. Mas assim, a gente vai parado no meio desse comentário, mas ele é pequeno, faltam uns 2 parágrafos só para terminar. Então eu achei que valeria a pena a gente voltar, já que a gente ficou tanto tempo nesse capítulo, né, que falava sobre características do médium, em especial dos esclarecedores, falou daquelas pessoas que não se acham médium, que não se acham capazes de contribuir para os trabalhos, tudo, né? Então, como ele é pequeno, eu achei que a gente poderia voltar para o início dele, porque ele é muito cheio de oportunidades, né, de discussão, de aprendizado. Eu acho que, assim, ressaltando, né, Silvio, o que você falou, um livro de uma magnitude extraordinária, nos chamando a atenção para a nossa responsabilidade, né? Falando que todos somos médiums, e o cuidado que nós temos que ter com a nossa atitude do dia a dia, né? Porque o médium, ele é médium o tempo todo, 24 horas, não é só aqui agora, né? É o tempo todo. Então, é um livro de grande valia, que vale a pena a releitura, né? Principalmente para mim, que eu não peguei ele todo. É um livro muito bom. Tem o segundo volume, né? E vai sair o terceiro. Mas vamos lá. Comentários. Peraí, que eu estou enrolado aqui. Tá, mexe. O instrutor recorda o comportamento de Jesus na velha Palestina, quando multidões o procuravam na ânsia de obter alívio ou cura para os seus males físicos e psíquicos. O seu exemplo edificante, no qual preponderava a simplicidade de atitudes e a compaixão fraternal, serve de roteiro a ser cumprido pelos espíritas conscientes da necessidade de praticar o bem indistinto e de socorrer a gente sofrida do caminho, de maneira que não percam a fé nem a esperança na misericórdia de Deus. Jesus se desempenhava ao lado dos aflitos de forma espontânea e benevolente, com o devido cuidado para não humilhar nem constranger a criatura sofrida. Por isso, ele serve de modelo aos médiuns e esclarecedores, pois estes, na qualidade de instrumentos propiciadores do bem maior, servem-se da palavra e das energias mentomagnéticas para levar consolo e esperança aos enfermos e aos espíritos perturbados, ainda atados às algemas da ignorância. Orienta-nos o instrutor Lancelin quanto à necessidade de os médiuns se compenetrarem do mandato que lhes foi conferido pela misericórdia divina, assim como nos elucida a respeito das peculiaridades transcendentais que envolvem a mente do esclarecedor. Ele assume significativa importância na tarefa de transmitir as energias mentomagnéticas em favor dos enfermos, tornando-se peça-chave indispensável na boa condução das atividades mediúnicas criativas, em consonância afinada com as diretrizes estabelecidas pelos benfeitores desencarnados, responsáveis pela orientação dos trabalhos práticos. Reafirma-nos, igualmente, que, se os médiuns são dotados da capacidade de comutar os fluidos ambientais,
Os doutrinadores, por sua vez, aproveitam-se desse caudal energético e os canalizam adequadamente em benefício de um doente encarnado. Muitas vezes, preso ao leito da dor ou de um obsessor intransigente. Após assimilá-lo, o obsessor sente-se tocado pela vibração de seu próprio campo consciencial alerta, donde afloram os aspectos enobrecidos ali arquivados, de modo a facilitar-lhe o desabrochar do bom senso e da submissão aos ditames da lei divina. Aqui nesse ponto, a gente pode até colocar esse campo consciência alerta, que a gente já falou várias vezes, como uma imagem da nossa consciência, né, também. Ele é aquele campo que guarda as nossas melhores lembranças, né? A gente poderia até dizer que os nossos acertos verdadeiros, né, ficam armazenados ali, nos lembrando de todo o nosso potencial, do que nós realmente somos, do que a gente já construiu, mas ele também funciona nesse sentido de consciência, principalmente nesses casos em trabalhos espirituais, em que espíritos se encontram desarmonizados e são, de alguma forma, levados a se lembrar de coisas do seu passado, das suas memórias, em que eles agiam de forma totalmente diferente, que eles realizaram trabalhos importantes para si e para aqueles ao seu redor. Assim acontece na maioria das vezes. Inúmeros espíritos que nos contatam nas sessões mediúnicas se apresentam com a mente obstinada na ideia de vingança. No decorrer do diálogo fraterno, eles acabam por ceder aos influxos energéticos amoráveis e, depois de assimilar os fluidos balsamizantes que lhes impregnam o campo mental, aos poucos se tornam menos irredutíveis, até que se disponham a receber a ajuda dos socorristas espirituais, prontos para resgatá-los para a seara bendita do Senhor Jesus. Enfatiza, por fim, o quanto o evangelho plantado no coração faculta ao médium e ao doutrinador a realização de verdadeiros prodígios em termos de reabilitação dos espíritos endurecidos e de expressivas curas prodigalizadas em favor dos enfermos em geral. E assim, meus amigos, nós terminamos o livro Mento, Magnetismo, Espiritismo. Tem um comentário final, o Silvio? Tem. Eu vou chegar lá. Tem a exposição final do Lancelin. Mas eu parei só porque eu vou fazer um comentário nisso aqui. Sim. Nesse ponto que ele fala aqui, né, do espírito que é tocado, muitas vezes, não só essa reconexão desses espíritos com o seu campo consciência alerta, às vezes eles são trabalhados com a gente podia até dizer, uma espécie de regressão de memória, em que eles são levados ao passado para vivenciarem situações em que envolvem os mesmos protagonistas, né, da situação que agora o faz ter raiva e desejo de vingança, em que eles se reencontram e os papéis são trocados. Aquele que ele acha que o prejudicou, que agora ele quer se vingar, no passado foi a vítima de alguma coisa maldosa ou perversa que ele fez. E esse reconhecimento desse círculo vicioso, né, de alternação de papéis, né, de vítima e de algoz, muitas vezes é suficiente para ele passar e repensar os seus atos. E nesse momento,
ele próprio atinge a consciência do seu campo, consciencial alerta, né? E traz essas memórias. Não precisa ser uma coisa totalmente externa da espiritualidade ativar esse campo consciência alerta através de vibrações e de estímulos a ele. Às vezes só a visão dele da situação semelhante, mas com papéis trocados, já faz ele repensar e começar a encarar aquilo tudo de uma maneira diferente. E no final do livro tem aqui palavras finais do Lancelin. Ele faz uma espécie de fechamento, né, de tudo que foi dito nesse primeiro livro, né? Tudo se transforma na natureza. Assim, prevalece uma das leis fundamentais do universo. É a regeneração da vida expressa na vontade do Criador em nos fazer melhores. Na obra... Oi, alguém falou? Não, eu estou seguindo, desculpa. Ah, tá. Na obra da codificação espírita, identificamos oportuna análise a respeito das fases e mudanças por que passam os mundos habitados. A paz só resplandecerá dominante sobre a terra quando seus habitantes a implantarem primeiramente em seus corações. O mundo de regeneração que aos poucos adentramos nada mais é do que um reflexo da lei maior, a nos incentivar à prática do amor. Como é importante o nosso papel nesse processo, né? Então, a paz só resplandecerá quando seus habitantes a implantarem primeiramente em seus corações. E no final do capítulo passado, ele fala, né, de trazer o evangelho no coração, né? E São Francisco, né, no livro de Francisco de Assis, a única coisa que ele queria, que ele pedia a Jesus, que ele podia seguir o evangelho, né? Seguir os ensinamentos dele. E aqui o Lancelin reafirma isso, né? Que é viver esse amor no coração e viver o evangelho, né? E é por isso que eles falam tanto, que aqueles que não conseguirem se adequar vão para outros orbes, porque senão eles atrapalham o processo. Para esse processo seguir, a humanidade, né, a espiritualidade que permanecerá nesse mundo em transição, tem que estar de acordo com essa mudança vibracional. E como? Praticando o amor. O amor não pode ficar só na poesia, né? Ele tem que ser exercido. Lá atrás ela fala da caridade, né? Exercer a caridade. Eu acho que não sei quem falou da coisa da lei, né? Da lei maior. O mundo de regeneração que aos poucos adentramos nada mais é do que um reflexo da lei maior a nos incentivar. Olha, a nos incentivar a prática do amor. Que riqueza! Os novos tempos necessitam da colaboração enfática daqueles que reconhecem a importância da fraternidade implantada no seio da humanidade verdadeiramente cristã. Nesse tocante, somos a maior força consciencial dos novos tempos. Por esta razão, o nosso país jamais dominará o mundo pela imposição do poder econômico, nem pelos conflitos bélicos. O Brasil deve ser considerado apenas um local para o assentamento das vibrações desequilibradas em face do desespero, convertendo em preciosos padrões de harmonia a mente dos viajores exaustos das paixões viciantes que dominaram até então vasta extensão planetária. Vou fazer só uma observação aí, Silvio, rapidamente. Acho que foi na reunião de ontem, o Jair ressaltou, né, sobre o Brasil, pátria do Evangelho. Né? E ele falou das oportunidades que nós temos de estarmos aqui no Brasil, né? E normalmente é falado aqui.
Diga de Jair. Deixa eu pegar. Eu que apertei a tecla errada. O que acontece? Muito interessante. O Brasil deve ser considerado apenas um local para assentamento de vibrações desequilibradas em face do desespero, do desespero. Então, o que acontece? Nós temos aí a figura do doutrinador. E nos livros de Hercílio de Miranda, tem muitos passos de desobsessão em que ele é doutrinador. E a grande maioria, pelo menos nos livros que eu li, eles não são provenientes do Brasil, são provenientes do mundo ocidental. Eu ainda não peguei nenhum do Oriente. Então isso prova, por exemplo, que eu não sei se já comentei com vocês, uma vez eu li um livro de um soldado que morreu em um campo de batalha, e ele falou que quando ele chegou lá, a maior decepção que não existe diferença, não existe fronteiras políticas, entende? Fronteiras de social, é tudo. E aí, o Brasil é isso. Então, quer dizer, você imagina esses espíritos que são bilhões, porque não tem esse conhecimento que nós lemos ontem nos Mensageiros. E aí, voltando só aqui, são pessoas, são espíritos que desencarnam lá fora, ficam sofrendo dezenas de séculos e vêm aqui justamente para quê? Para sofrer esse despertar espiritual. Que eu vi um livro, História que os Espíritos contaram, não me lembro mais, de épocas de Jesus, espíritos que tomaram contato com Jesus e, se apegaram tanto, queria que Jesus fizesse os milagres de multiplicação dos bens deles. Como não aconteceu, ele se revoltou, e assim sucessivamente. É só isso que eu queria falar. E, assim, essa coisa de falar, é um privilégio. Na verdade, não é um privilégio, não. Vejam a responsabilidade que cada um tem de ter pedido para reencarnar no Brasil. Por exemplo, eu vou falar o meu caso, né? A minha família é toda europeia, tanto por parte de pai, parte de mãe. Então, provavelmente, a minha sequência subindo deve ter sido para aqueles lados também. E, assim, todos nós, de alguma forma, solicitamos vir para cá para esse trabalho. Então, a gente tem que olhar, o Brasil é uma bagunça, o Brasil é isso, o Brasil é aquilo. Mas é para ser assim. E para isso nós estamos aqui. Não para acabar com a bagunça, mas para ajudar a dar um direcionamento a ela. A gente está aqui, nesse país, como numa reunião espírita, para acolher esses espíritos harmonizados que ali surgem, para tentar ajudá-los, a acolhê-los, a confortá-los. Não é para a gente resolver esse problema, mas estarmos 100% dispostos a servir a eles. Nós estamos aqui para servir, a gente sempre diz, estamos aqui para servir a Deus, a servir a mãe. Na verdade, a gente está aqui para servir aos desajustados, aos desarmonizados, aos que se acham esquecidos. Para isso a gente está aqui. Diga, Djair. Pegando esse gancho que você está falando aí, nós estamos encarnados, mas também tem espíritos que vêm para cá com essa missão. No plano espiritual, vou te dar um exemplo que acontece. Por exemplo, o espírito do Dr. Fritz, daquela médium, daquela espírita que morreu com um bombardeio na Alemanha. Então, tem muitos espíritos que eles no plano espiritual, eles caem na realidade do mal que eles fizeram, então eles tentam reparar o mal que eles fizeram, vindo aqui e fazendo esse trabalho de assistência, de caridade espiritual, no caso, porque reflete no físico, né? Então, nós sabemos que nós temos as encarnações passadas e trazemos alguns karmas. E eles, como o exemplo mais comum é o Dr. Fritz, o Arigó, se lembra? Não sei se vocês se lembram do Arigó. Todos esses médios,
São justamente esses espíritos que são gratos da oportunidade que eles estão tendo no Brasil, porque em outros lugares não tinham como se manifestar. É isso só. Não exerceremos o poder de coação política. Todavia, exemplificaremos com a compreensão fraterna e, para tanto, estaremos cada vez mais necessitados do auxílio imprescindível das equipes mediúnicas solidárias para com os grupos de irmãos sofridos de ambos os planos da vida. O momento atual não deve ser considerado apenas de cisão e separatismo, mas de fraternidade e de auxílio mútuo. Estejamos, portanto, mais interessados em congregar pacificamente do que em nos enredarmos nas malhas das atitudes sectárias. O respeitável Dr. Bezerra de Menezes, obreiro fiel de Jesus a serviço do amor indistinto, sempre nos incentiva ao exercício da fraternidade universal. Ele decidiu permanecer entre nós, de forma a nos auxiliar com sua sabedoria de vida, alicerçada no amor. Sejamos nós também colaboradores autênticos. Caríssimos lidadores da seara mediúnica, ocupem suas mentes com pensamentos de compreensão e harmonia, pois os espíritos esclarecidos necessitam lidar com tarefeiros mediúnicos equilibrados e desprendidos. Busquem uniformidade em nossas ideações mentais diárias. Orem sempre. Não se desgastem com pensamentos negativos. Sejam ciosos de suas condutas interiores. Aqueles que foram agraciados pelo mundo maior com mandato mediúnico e boa capacidade de colaboração efetiva para com a espiritualidade, permaneçam firmes em seus postos de luta regeneradora. Sejam corajosos e fiéis à causa crística. O momento solicita a presença de médiuns agradecidos e venturosos perante as responsabilidades assumidas com o Mestre Jesus. Conviver em sociedade hoje, portando a marca de colaborador do Cristo, pode parecer um peso, mas, a bem dizer, é a expressão máxima do envolvimento da criatura com a consciência da verdade. A presente obra tem como escopo alertar os tarefeiros espíritas quanto à importância do autoequilíbrio para o melhor desempenho na tarefa de obreiro do Cristo. Que Deus esteja em vossos corações, que o sofrimento de fraternidade e de paz interior lastreie, que o sentimento de fraternidade e paz interior lastreie vossos pensamentos e obras em benefício dos semelhantes. O espiritismo e o magnetismo nos dão a chave de uma imensidade de fenômenos sobre os quais a ignorância teceu um sem número de fábulas, em que os fatos se apresentam exagerados pela imaginação. O conhecimento lúcido dessas duas ciências, que a bem dizer formam uma única, mostrando a realidade das coisas e suas verdadeiras causas, constitui o melhor preservativo contra as ideias supersticiosas, porque revela o que é possível e o que é impossível, o que está nas leis da natureza e o que não passa de ridícula crendice. E isso foi dito por Allan Kardec há mais de 100 anos atrás.